Próxima pergunta. Ana, existe algum site ou aplicativo que mostre os investimentos de vários bancos, investimentos CDB em um só local? Eu queria comparar as taxas mais atrativas. Bom, eu não sei se existe, mas eu vou lhe explicar o porquê que, na minha teoria, não faz muito sentido. Você tem 3 variáveis para chegar a um determinado valor de investimento. Primeira variável é o tempo. É fácil de entender que quanto mais tempo eu tiver lá o dinheiro investido, mais juros ou dividendos eu ganho. O segundo é o aporte. Qual é a quantidade que eu invisto? E aí, investir R$5 ou R$7 faz muita diferença no longo prazo. E a terceira variável é a taxa, que me parece que é isso que a nossa seguidora está atrás de taxa. Acontece que tempo e dinheiro investido são muito mais importantes do que a taxa de juro. A taxa de juro não tem assim tanto impacto. Claro que se você tiver 2 investimentos iguais, do mesmo emissor, mesma data de vencimento, por exemplo, o mesmo CDB, e um pagar 14 e o outro pagar 14,1, é melhor o de 14,1. Mas, no longo prazo, não compensa assim tanto a energia de estar a procurar as melhores taxas, porque na verdade vai variar ali muito pouquinho e acaba por ser uma energia que, na minha opinião, e não é só a minha opinião, é matemática, no longo prazo não faz assim tanto sentido. As 2 variáveis mais importantes que você pode controlar são tempo e aporte, ou seja, o valor que você coloca. Acredite que é mais importante você passar de 5 para 7 reais de investimento todos os meses, ou de 20 para 25, ou de 100 para 110, do que propriamente andar aí a correr atrás de taxa. E tem um risco, quando o investidor é iniciante, ele consegue olhar as taxas, mas não consegue avaliar os riscos. Então, às vezes, pode estar indo ali para um canto da sereia e aquilo ter algum perigo por trás. Então, você pode ter investimentos em várias corretoras, mas, na minha opinião, que seja ou porque umas oferecem, por exemplo, taxa de corretagem para a renda fixa, taxa de corretagem para fundos imobiliários. Agora, a maioria já oferece taxa de corretagem para todos. Você pode ter conta em várias corretoras, porque é mais fácil organizar. Olha, esta corretora é só para a minha aposentadoria, esta corretora é só para os meus objetivos de longo prazo. Pode ter, pode. Mas, na minha opinião, é um gasto de energia muito desperdiçado você ter conta em várias corretoras apenas para procurar ter a melhor taxa. Então, vamos entender que tipos de investimentos existem e quais são aqueles que podem oferecer taxas diferentes. Vamos começar, por exemplo, pela renda variável. Renda variável são fundos imobiliários e ações. Em todas as corretoras, o preço do fundo imobiliário e da ação é o mesmo naquele exato segundo. E em todas as corretoras você recebe o mesmo valor de dividendo ou de rendimento. A empresa ou o fundo imobiliário comunica e é pago para todos igual. Segundo investimento, por exemplo, o Tesouro Direto, mesma situação da renda variável. Você, em todas as corretoras, o valor de compra do título é igual e em todas as corretoras tem lá a mesma taxa de juro, ou se ele paga semestral, também tem lá quanto paga e paga em todas na mesma data. Então, o único que tem
taxas diferentes são a renda fixa privada, por exemplo, CDB, LCI, LCA. Então, como é que funciona? Vamos entender como é que funciona. Eu sou um emissor de CDB. O que é um CDB? Um CDB é quando eu empresto dinheiro ao banco, um banco ou uma instituição financeira, e esse banco me paga juros. Quando eu estou a investir num CDB, estou emprestando dinheiro a uma instituição financeira e ele vai me pagar juros. Quando eu invisto, no momento do investimento, eu já sei qual é a data que ele vai me pagar juros, a tal data de vencimento, eu já sei qual é a forma de remuneração, se é pré-fixado, se é atrelado à inflação, se é atrelado ao CDI. Então, eu já sei isto, eu, quando invisto no CDB, estou emprestando dinheiro àquela instituição financeira e ela vai me pagar juros que, no momento do investimento, eu já sei. Beleza. Então, vamos supor que eu sou uma instituição financeira. Eu estou precisando, como instituição financeira, de dinheiro, porque eu tenho outras pessoas para emprestar dinheiro, e como a instituição financeira não pode imprimir dinheiro, tem que emitir CDBs para que investidores emprestem, eu pago-lhes uma taxa de juro e depois eu vou emprestar a outras pessoas a uma taxa de juro superior e eu ganho aqui com lucro. Bom, então eu sou uma instituição financeira e eu vou emitir CDBs, por exemplo, a 10. Vamos supor que é a 10. Ou seja, eu estou disposto a pagar 10. Eu distribuo nas várias corretoras. Então, o que é que vai acontecer? A corretora A, depois, como é intermediária, vai colocar a 9,5, a corretora B vai pagar 9,6, a corretora C vai pagar 9,4. Porquê? Porque as corretoras também têm que ganhar dinheiro e elas ganham dinheiro com a diferença entre o CDB emitido e aquilo que eles colocam lá aos clientes. Então, nunca vai haver assim uma grande diferença, porque se eu prometi 10, uma corretora vai pagar em 0,5 do meu 10, a outra vai pagar em 0,4, a outra vai pagar em 0,6, mas nunca tem para o mesmo emissor um CDB pagando 5 e o outro 15 para a mesma data de vencimento, para o mesmo emissor. É quase improvável, eu nunca vi. Então, isto tudo para lhe dizer que a diferença entre as taxas de CDB de uma corretora para a outra acaba por não ser muito e de não compensar muito no longo prazo esse esforço para você estar sempre a correr atrás do melhor juro. Concentre-se em ter CDBs mais longos, porque paga menos imposto de renda, em tentar aumentar os aportes e, na minha opinião, em correr menos atrás de taxa de juro. Agora, claro, quando eu entro na minha corretora, eu quero investir para 2026, junho de 2026, e eu tenho lá um a 13 e um a 14, não sou idiota e se os dois emissores tiverem a mesma qualidade, eu vou investir naquele que tem em 14, ok? Então, eu desconheço, porque não é algo que eu valorizo, que eu ensino aos meus seguidores, aos meus alunos, mas se alguém conhecer aqui algum aplicativo ou site que tenha todas as taxas de todas as corretoras, pode colocar aí nos comentários que a gente afixa aí o comentário. Ficando que, na minha opinião, acho que é um gasto de energia que no longo prazo não tem assim tanto valor.